material do nosso banco é esse, beleza? A mesa é um material de madeira, certo? Esse material de madeira nosso não vai ser aquele, sabe, cheio de coisinha, de detalhe, vai ser um pouco mais liso, uma madeira envernizada, correto? E o nosso tecido é um material de tecido mesmo. Como esses dois objetos estão texturizados, não vou explicar eles agora. Bom, a nossa garrafa de vinho é um material de vidro com uma coloração. Vocês vêm cá em material type, coloquem glass, certo? Que é um material de vidro configurado no IFRI. O IOR é como se fosse a espessura desse vidro, entendeu? Claro que conta a modelagem que você faz, certo? Mas o IOR configura isso também. Então, como eu queria um material um pouco mais espesso, que não aparecesse o que está além da garrafa, eu coloquei um IOR um pouquinho mais alto, em 2.070, certo? Vocês podem colocar esse valor e aí mudam a coloração dela, coloca uma cor meio vinho, quase preto, beleza? E absorve distância, que é quanto de distância ele vai absorver, coloque em 0.1900, 1915, certo? Aí vai dar esse efeito aqui que a gente pode ver na nossa garrafa de vinho. Um vidro reflexivo, mas que não aparece o que está além dela. Igual o copo, por exemplo. Igual também o vaso. No caso, ele está um pouco bem transparente. Beleza? Então vocês podem colocar o material glass. E ó, um pouco alto, pode fazer aí os testes de vocês. E a coloração de um pouco escura, uma cor vinho. O rótulo da garrafa de vinho eu não texturizei, fica a gosto de vocês, certo? Eu deixei um material básico, que é o Shine Diffuse, que não tem... é um material que não tem reflexão, beleza? E eu deixei a coloração branca, eu não mexi em nada das configurações. Essa parte da garrafa, eu separei ela, certo? Vocês separam ela, não tem necessidade de fazer um rótulo além. Um rótulo, né? Essa capinha do bico da garrafa. Não tem necessidade de fazer uma outra modelagem só para isso. Bom, eu separei ela e coloquei um material de gloss, um material reflexivo, um diffuse color vermelho, que é a cor do nosso objeto, e o gloss color branco, que é a cor da reflexão, e o exponente eu deixei em 300, Strand Reflection em 0.0755. Bom, aí vai dar esse efeito aqui que a gente viu, não tão reflexivo quanto o vidro da garrafa. Como vocês podem observar, é um reflexo menos definido, menos nítido, um pouco mais espesso talvez, macio, beleza? E essa bordinha aqui da garrafa, eu deixei ele original no exponente de 500, material gloss também, tá? Exponente em 500, que é o original já, que é pré-configurado. Reflex Strand em 0.035. Bom, o nosso interruptor é um material de plástico um pouco reflexivo, material branco, certo? Então eu deixei ele em gloss para fazer essa reflexão. Um exponente em 510, que é aquela reflexão nítida, e um reflex strand de 0.035, certo? Vocês podem aumentar um pouco, talvez. Mas assim deu um efeito bem legal, porque aí não teve muita reflexão, mas a nossa reflexão é uma reflexão um pouco nítida. Como não aparece muito também, não há necessidade de configurar exato, certo? Bom, vamos ao próximo então. E os parafusos, o material gloss também, material reflexivo, mas não aparece, então não há necessidade de trabalhar muito bem esse material. Os pratos é uma cerâmica, certo? Vocês vão perceber uma certa semelhança junto ao piso desse material. É material gloss, de coloração branca, com exponente 510 e um reflex strange de 0.20. Certo? Não tem muita reflexão prato, mas a reflexão que tem é uma boa reflexão, uma reflexão nítida. Então, ó, vai dar esse efeito aqui, correto?
Então vamos ao próximo. O vaso é um vidro também, certo? Um vidro não tão espesso quanto o da garrafa. É um vidro, você vai cá e coloca glass. Então eu coloquei o IOR de 1520, 1500, sei lá, até 1600 que é legal. E um Color and Absorption, que é a coloração dele e a cor que vai absorver também. Coloquei um alaranjado. Bom, aí depende da cena de vocês, do gosto de vocês, certo? Coloquei bem lá no fundo mesmo, alaranjado. As lâmpadas, né? Eu coloquei vocês vão configurar ela. Lembra que eu disse que era meio transparente? Então, aqui que a gente vai configurar. Coloca ela em Shine Diffuse, certo? Aqui. Eu coloquei uma coloração um pouco bege, avermelhado, talvez. E aqui em transparência, vocês colocam 0.370. Que aí fica um material um pouco transparente, igual um papel, uma folha sulfite, quando você coloca no sol, por exemplo, sabe? Você vê através um pouco, mas não vê tudo. E ela é necessário para essa cena por causa da luz, certo? Ficar um pouco iluminado, como vocês podem ver. Dá esse efeito aí. Os pés não, né? O que segurar a nossa lâmpada, eu coloquei um material de metal também. Algo próximo do Reflex em 200, o exponente 570, certo? E o outro material eu coloquei ele bem reflexivo, em gloss, diffuse color bem acinzentada. O exponente 555, reflex strength bem alto, de 0.855, beleza? Bom, o suporte do vinho, coloquei ele de metal também. Exponente básico 500 e reflex strength de 850, sei lá, 860 por aí, beleza? Os copos é um material já um pouco mais complexo de se fazer, porque ele tem que ser configurado e modelado para dar aqueles efeitos do copo mesmo, como essa espessura aqui e essa do pé, certo? Então, a partir de vocês modelarem, depois que vocês modelarem lá em cima da referência que vocês pegaram, vem cá e coloque em glass. Eu coloquei um IOR de 1855, que aí nas partes mais grudadas, mais espessas, ele dá aquele efeito. Bem parecido com o copo mesmo. E na parte mais fina, ele fica bem transparente. Beleza? O Absorpt deixa a coloração branca para ficar transparente mesmo, certo? E o Absorpt vocês não mudam. Beleza? Bom, o quadro são três materiais no caso, né? Esse aqui que é um material um pouco reflexivo, ele não aparece muito na nossa cena. E aqui é um vidro, beleza? Então, coloca lá em glass. O IOR, que é aquela absorção, aquela espessura do objeto, do vidro. Vocês colocam em 1555 para ficar transparente, a ponto de aparecer o quadro, mas para refletir caso tenha algum objeto na frente, certo? E deixa a coloração branca. Bom, essa parte do quadro está texturizada e daqui a pouco eu explico. Bom, nosso espaço aqui onde está a nossa cena é uma parede, então não tem reflexão. Na verdade tem reflexão, mas não é nítida. Então vocês podem deixar em Shine Diffuse, certo? E mudar a coloração dela, a cor que vocês quiserem. Sugiro não mudar bastante, tipo, algo bem próximo do branco mesmo, porque qualquer mudança já muda bastante na hora do render, entendeu? Então é importante deixar bem claro. Caso vocês queiram uma parede escura, aí sim mudam lá, mas caso vocês queiram claro, é importante não mexer bastante nisso. Bom, o piso, o chão é uma cerâmica, certo? Então é um material de gloss, um material que tem uma reflexão mais ou menos grande assim, só que não é uma reflexão nítida, como vocês podem ver aqui no nosso piso, certo? Algo meio embaçado, meio, sei lá, macio. Então coloca o exponente em 515,
certo? Pra gente dar uma melhoradinha nessa reflexão. E o Reflex Strand eu coloquei em 0.360, beleza? Bom, então vamos agora à nossa texturização. Os materiais são esses. Eu passei eles prontos para vocês. Mas eu sugiro que vocês, quando for montar essa cena, vão testando. O principal é esse, material gloss, certo? O gloss, glass e o shine diffuse, vocês mais vão usar, primeiramente, certo? E aí é entender esses conceitos mesmo, de gloss color, do exponente, reflex strand, e no caso do vidro, IOR e tal, e aí tem os truquezinhos lá do shine diffuse, do transparente, translúcido e tal. O translúcido ele vai emitir um pouco a luz, certo? Bom, então vamos lá, vamos aos nossa texturização. É uma texturização simples essa cena, certo? Bom, é importante vocês verem onde essa texturização vai aparecer, porque a parte de texturizar dá um certo trabalho. Então não faz sentido a gente texturizar o que não vai aparecer. Então, no caso, a parte que eu texturizei principalmente dessa mesa foi essa frente aqui, ó, essa borda da frente, beleza? O que eu digo, não há necessidade de vocês texturizarem atrás se não vai aparecer, certo? Assim como não há necessidade de texturizar em cima e embaixo tipo, certinho, sabe? Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês como faz essa texturização. Bom, primeiro vocês vão adicionar um material, certo? Escolhe aqui o tipo de material, no caso o nosso é o gloss. Aí vem aqui em textures, certo? Adiciona uma nova. Aqui em texture type, você escolhe lá o tipo de textura. No caso a gente vai usar uma imagem como textura. Aí vai lá e escolhe a sua textura. Pega a sua textura no Google, existem alguns sites para texturas, correto? Bom, feito isso, a gente vai mudar algumas configurações aqui, que é nesse Coordinated. Vai colocar em UV. UV é um mapeamento, certo? A gente vai controlar a nossa textura no nosso objeto. Não é difícil, mas para mim é a parte mais chata do 3D. Bom, aí vocês selecionam todo o seu objeto, certo? Com A. E com U, vocês vão lá e apertam U e vai aqui em Wrap. Certo? Assim a gente vai criar uma mesh em cima da nossa textura. Tá vendo? Lógico. Vem cá em UV, Image Editor. Depois seleciona tudo. Escolhe aqui a sua textura. Beleza? Bom, se você mudar aqui a maneira de visualizar, a gente vai ver a nossa textura. Opa! A gente vai ver a nossa textura, certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque já estava pré-texturizado, né? Mas vamos fazer tudo de novo. Então vai lá, aperta U, beleza? Escolhe aqui a sua textura e de boa. Tá pronto. Bom, como vocês podem ver, tá toda desorganizada, certo? E a gente tem que texturizar principalmente essa frente aqui. Bom, então a gente vamos selecionar aqui, ó, essa face, essa e essa primeiramente. Como vocês podem ver, ela tá um retângulo bem largo mesmo. E aqui na textura, aqui, ela tá bem diferente. Então vamos arrumar isso. Ó, aí vocês vão vendo aqui, tanto que vai mudar, tá vendo? Se a gente deixar como tá a modelagem, vai ficar mais real, tá vendo? Bom, aí fica a gosto de vocês. Vou diminuir. Vocês podem, se quiser, diminuir. Aqui na texturização você tem 4 tipos para selecionar o seu objeto, 4 maneiras, certo? Selecionar só os pontos, só as linhas, só as faces. E caso você tenha mais de uma face, você seleciona a face toda, tá vendo? Nesse último aqui. Bom, não é nosso caso agora. Vamos então editar as linhas. Vocês podem diminuir aqui com esse objeto aqui, colocar ele ao lado, certo? É importante vocês dimensionarem do mesmo tamanho. E aí colocar ao lado pra gente dar uma continuidade à nossa textura. No caso, ficou errado.
Então a gente vai ter que rotacionar ela. Então vai lá em R, são os mesmos comandos do Blender. Rotaciona lá, 190 graus. Opa. Deixa eu ver. Aqui. Alguma... R. 109. Eita. Pronto. E aí, posiciona, coloca do mesmo tamanho seu objeto, correto? Vocês verem essa telinha aqui, aqui eu tô colocando teclado numérico, já que eu não tenho teclado numérico nesse computador, é um notebook. Então não estranhe não, toda hora eu vou estar mudando essa telinha aí. Bom, tá pré-configurado, já tá configurado bastante. Aqui, diminui e deixa do tamanho dos outros, certo? Pode dar uma continuidade aqui além da textura. Beleza? Em cima vocês podem deixar do jeito que tá. Embaixo também. E atrás também, beleza? Bom, a textura desse objeto é só isso. E aí vai ficar desse jeito aqui que vocês podem ver. Bom, vamos ao forrinho agora. O forrinho já é um pouco mais, eu acho um pouco mais complicado de vocês texturizarem. Vou mostrar agora pra vocês como que faz. Na verdade, a maneira que eu achei de texturizar ele é mais fácil. Mas se vocês forem texturizar ele por inteiro, assim certinho, vai ficar bem complicado. Bom, então vocês vão lá, adicionam o material, vamos deixar em Shine Diffuse mesmo. Como eu disse, é um material de tecido. Vem cá em New, Coordinated, coloca em UV, certo? Bom, em Texture Type a gente coloca lá a imagem de novo. A gente vai modelar, texturizar a partir de uma imagem. Vai lá em Open, seleciona a sua imagem. No caso a minha, eu não peguei ela na internet, elaborei ela, mas qualquer textura que você quiser, você acha lá na internet, beleza? Vamos aqui em Coordinated e colocar em UV novamente. Vamos selecionar todo o objeto com A. Vamos lá de novo em U, Wrap, e aí a gente vai criar um mapeamento para nossa imagem. Como vocês podem ver, aí tem que vir cá, selecionar a sua textura, certo? Como vocês podem ver, tá todo desorganizado. Olha lá, tá vendo? Ficou todo errado. Bom, o que vai aparecer na nossa cena é só a frente dele, como vocês podem ver aqui. Então, não há necessidade de modelar em cima, de texturizar em cima bem assim, sabe, detalhadamente. Então agora eu vou ensinar uma maneira para vocês texturizar bem fácil. Vamos apertar lá no 8 e aí a gente vai deixar a imagem meio de cima, meio de frente. E aí vamos lá em U e vamos aqui em Project from View, certo? Assim a gente vai criar um mapeamento de acordo com a nossa visão 3D aqui. Que, ó, se eu mudar, lá muda, de acordo com a minha câmera, certo? Então vamos lá e vamos deixar assim. E aí a gente vem cá em Project from View. Vamos aumentar, né, com S aqui, montar a escala dele. E aí como a gente pode ver aqui, ficou bem texturizado, tá vendo? Bom, agora a gente vai criar um mapeamento. Vamos adicionar um efeito aqui, que é o... Vamos adicionar um NOR, efeito Bump, certo? Vocês vêm cá, clicam, ele vai estar provavelmente vai estar em 0. Eu coloquei ele em 1000, certo? Esse efeito, ele vai como se criasse uma mesh, certo? Como se ele modelasse a partir da sua textura. Que como tem vários buraquinhos aqui,
a luz não pode passar, a luz não pode refletir isso como se estivesse liso, certo? Tem que refletir cada coisinha. Então, vocês podem ver aqui na imagem, ficou bem esse tipo, bem assim mesmo. Ficou parecendo um tecido mesmo. Então vocês vêm cá e adicionam esse bump aqui. Quanto maior vai ser esse efeito que eu expliquei para vocês, certo? E agora o nosso quadro é o mais simples da gente tá texturizando, correto? Não tem nada demais não. Como é um plano e é tipo quadrado, vai ser bem fácil. Bom, então vocês vão lá. Opa, deu esse errinho aqui. Quando der esse erro, é só salvar o projeto e abrir o Blender de novo. Beleza? Vamos lá. O meu Blender, no caso, com a Fry tá aqui. Como é uma versão beta, ainda não tá completa, ainda não consertaram todos os bugs, às vezes dá isso mesmo. Para adicionar a textura é fácil, como eu estava dizendo para vocês, certo? Aqui vocês vêm em New, deixem Shine Fields mesmo, que é uma tela, então não tem necessidade de ter reflexão. Adiciona uma textura, textura de Type Image, vem cá em Generate, coloca o V e carreguem a imagem de vocês. No caso a minha é essa, peguei na internet também. E aí a gente vai selecionar tudo com A e com U vai dar um wrap. Pronto, criou o nosso mapeamento aqui. Agora vai lá e seleciona a sua textura, certo? E tá pronto. Viu? Ficou exatamente do mesmo, ficou certinha aqui na nossa textura. Caso vocês não queiram que apareça tudo, é só diminuir. Sei lá, seleciona aí o canto do quadro que vocês desejam, certo? Eu usei ele todo. É importante não passar o tamanho que vai começar a repetir a textura, como vocês podem ver aqui, correto? Então vamos deixar aqui certinho. Configurar exatamente. Pronto, já era. A nossa texturização da cena é essa, coisa bem simples de se fazer. Não tem nada difícil. E são só esses 3 materiais também, nem ficou cansativo de fazer. Bom, agora a gente vai para iluminação. Bom, a iluminação eu usei 3 tipos de iluminação nessa cena. Na verdade, 4. Vou estar mostrando aqui uma imagem para vocês. Eu usei luzes área, certo? Para fazer esse efeito aqui. Que é um efeito da luz mesmo, iluminando toda a nossa mesa, toda a nossa cena. Eu diria que essa é a luz principal, certo? Tá refletindo na parede, tudo mais é aquela luz como se estivesse saindo da luminária mesmo. Eu usei point, que foi para iluminar a nossa luminária aqui, onde está a nossa luz, certo? Que aí junto com aquele material transparente que a gente colocou, vai fazer esse efeito legal aí, certo? Então eu coloquei uma luz point aqui dentro para fazer esse efeito. Essa luz não está iluminando a cena, como vocês podem ver. Eu coloquei uma spot, essa foi o meu primeiro teste, certo? A spot não tá com a característica principal dela, que é aquele foco de luz, eu tirei, certo? Eu tava utilizando ela mesmo para iluminar dentro da luminária aqui. Essa luz, se vocês não quiserem colocar, não tem problema, certo? Ela é a mais, diria, desnecessária aqui. Mas se vocês quiserem colocar, ajuda a dar esse efeito aqui. É importante. Bom, usei Sun, que é a luz do sol. No caso aqui só está entrando a luz do céu, certo? Não posicionei a luz do sol entrando. Posicionei a luz do céu para dar esse efeito aqui azulado que vocês podem ver nesse canto esquerdo aqui da parede. E aqui é o resultado final com a junção de todas essas luzes. Beleza? Bom, então vamos lá às nossas configurações. Bom, vou mostrar aqui junto com a cena para vocês. No caso só a luminária, não tem necessidade do resto. Bom, aqui a começando pelas nossas luzes point, certo?
Vocês vão lá em Lamp, coloca Key Point, adiciona ela. E aqui no Object Data, a gente vai configurar ela. Bom, coloca Key Point. Eu coloquei a coloração dela um pouco bege, tipo aquela cor da parede lá, igual a cor da luminária mesmo. Em Power eu coloquei 0.30. Não é um valor muito alto, que é para não extrapolar além da nossa luminária, certo? É para focar só na luminária mesmo. E vocês multiplicam ela com Shift D também funciona. Colocam ela aqui. Bom, nossas luzes spot, certo? Com valor um pouco alto, um power de uma intensidade de 2.90, é um valor alto, certo? Coloque Soft Shadows, que é relacionado à sombra, e coloque Photon Only, que é aquele círculo de luz, aquele foco de luz, vai desaparecer e só vai iluminar a nossa luminária, beleza? A área, que é a nossa luz principal, que vai iluminar a cena e dar aquele efeito na parede. Vocês colocam a intensidade dela, o power dela em 1.70, certo? E eu mudei um pouco a cor dela. E aí vocês multiplicam pra cá os samples, como se fosse a qualidade dessa luz e da sombra que ela vai causar, certo? Então pode deixar, eu deixei em 16, se vocês quiserem aumentar, fica bom também. E a ação, não é aqui que a gente vai configurar, é no mundo, certo? Mas vocês em cá selecionam aqui Sun. No mundo, em background, vocês vêm e colocam Sun Sky 1, correto? Turbidity, essa coisa aí. Coloca em 2.55. Esse aqui não vai causar muito efeito na nossa cena. E clique aqui em Get Angle, certo? Get Angle, que vai configurar a posição de acordo com a posição da nossa sun. E o principal para aquela luz é você vir cair a DD Skylight, certo? Que vai adicionar a luz do céu, que é aquela luz que está entrando lá. Eu coloquei um valor um pouco alto, um valor de Skylight de 3.75, certo? Vocês podem deixar esse valor aí que dá um efeito bem legal. Bom, a iluminação é essa, aqui tem uma área para homogeneizar a cena, certo? Como vocês podem ver, o foco, todas as luzes estão aqui, certo? Nessa parte da frente da cena. Então na parte de trás não tem nenhuma luz. Então para dar uma homogeneizada nessa iluminação, eu adicionei uma área nela inteira, certo? Na cena inteira, aqui, como vocês podem ver. Adicionei ela na cena inteira. E coloquei um valor baixo de 0.03, certo? Vocês podem colocar esse valor, fica um valor bem legal. Um valor que dá um efeito muito bom para nossa cena, beleza? Então agora vamos para outra parte do nosso tutorial, Render.